Povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, pré-jogo, semana de adversário complicado para o Chelsea, a sequência de jogos aí contra o mesmo adversário, um em casa, o outro fora, um na Liga e o outro na Copa da Inglaterra. Torcedor Blue se animou numa vitória contra a Bournemouth na rodada 17, aí depois na rodada 18 saiu na frente num jogo muito tradicional, o jogo contra o Nottingham Forest, o Forest que 24 anos longe da primeira divisão, mas o Chelsea está com um hábito, né? Faz o primeiro gol e quer ter sempre posse da bola, não está sendo mais objetivo, efetivo, e quem assistiu aquele jogo sabia que a qualquer momento o Nottingham Forest faria o gol, e acabou tomando um gol de uma forma assim, bem vacilo, né? Porque o Pulisic estava naquela jogada, acertaram, ele ficou pedindo uma falta, mas sobrou para o Aurier e a bola fundo da rede do Kepa Arrizabalaga. Já chegou aqui o Luan, salve aí Luan, tudo bom? Como é que tá aí o Chelsea? Muita notícia, né? Todo mundo emocionado aí querendo o Enzo Fernandes, aí hoje já pintou um monte de notícias de que o Benfica já está dificultando. Nada para o Chelsea é fácil, né? Então o pré-jogo de hoje contra o Manchester City é o seguinte: Premier League, rodada 2000... Desculpem a tosse, galera, tá frio, chovendo muito aqui em BH. Premier League, rodada 19. Jogo nesta quinta-feira, dia 5 de janeiro, 5 horas da tarde, 20 horas no Reino Unido. E a turma aí hoje, olha aí, salve pro Arthur, descansando bem aí, Arthur. Tu vai descansar muito. Salve, o Arthur deve estar feliz com o Manchester United dele. Vamos só dar um salve aqui pro Luan, já estava aí, o Lucas Silva já chegou, boa noite, tá cumprimentando aqui. Aí o Lucas, né, tá passando bem, definindo bem igual é o sentimento do torcedor do Chelsea nesse momento, né. Vamos perder de quanto amanhã? Eu coloquei aqui um palpite de 1-0 pro Chelsea. Mas é um palpite totalmente ilusório. Vamos torcer para os caras fazerem um primeiro tempo parecido com o da Copa da Liga e se manter, né? Vamos ver o que o Graham Potter vai fazer, porque eu tô achando que o projeto Blue com o atual treinador, apesar da diretoria se movimentando muito, não vai ter... vai ser de longo prazo, não. A torcida já perdeu a confiança no nosso treinador. Então, vamos reforçar. Não acho que reforços vinculados sejam soluções. Está todo mundo pensando no meio-campo e nós precisamos de um cara que faz gol, né? Tô achando que amanhã o Aubameyang deve jogar. Depois de tanto tempo descansando, sendo testado, né? É o que tem para amanhã, já que não tem o Broha. Vamos testar o Fofana. Será que o Fofana vai ser aquele cara que chegou para ser emprestado? Tem que jogar no time, né? Tem que jogar no time. Salve para o Edson, o Flavinho, já chegou aí. Muito bem. Vamos ver quem mais. O Arthur, amanhã ganhar dos falsos, hein? O Arthur, é o que nós queremos.
mas a probabilidade é pequena, hein? Os times dos caras são muito bem treinados. O Luan falando, vão queimar o guri se botarem ele. O Dato Fofana, você tá achando, Luan? Ou se o Enzo Fernandes chegar, né? Então, fazer o quê, né? Vou pedir aqui, de início, aquele apoio nas redes sociais, né? Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, Chelsea Fan BH no Spotify, para a galera que quiser acompanhar depois as resenhas em áudio. Chelsea Fan BH Twitter, o Instagram, Facebook. Eu fiz um perfil do Chelsea Fan BH na Twitch, mas tá lá. Vamos ver, vamos para o futuro. Tá lá feito, quem sabe uma hora a gente faz algum tipo de transmissão lá. Mas a galera tem que seguir lá. Quem gostar de transmissões na Twitch, segue lá pra gente ver. Nós podemos produzir algum material para lá. No canal do YouTube, é assim, tem lá Gigantes do Chelsea, jogo pós-jogo, lendas do Chelsea, mais de 300 vídeos, então dá essa força aí para quem produz conteúdo sobre o Chelsea. E vamos falar, né? Graham Potter contra Pep Guardiola. Primeiro duelo deles esse ano, o Guardiola passou por cima. Então vamos ver o que é que vai acontecer. O Arthur falou, como parar o Haaland? Salve, Jonathan. Como parar o Haaland? Não sei. Ele é imparável. Esse cara, ele é tipo um fantasma, né, cara? Ele se posiciona tão bem. Qualquer defensor que vacilar com ele, de repente o Haaland tá aparecendo, se jogando na bola de qualquer jeito, desviando. Amanhã, efetivamente, né, vai ser o primeiro jogo em que ele vai entrar desde o início, né? E o cara tem baita números, né? O cara tem mais gol do que jogo. Aí não dá. Já chegou aqui o Antônio Cizevski, seu central Chelsea Brasil. Essa temporada vai ser de transição, sem expectativas. Eu já tô assim, já tá para essa temporada, para mim, ela já tá perdida. Eu acho que na Premier League só resta uma vaga para a Champions League, as outras 3 estão preenchidas por Arsenal, City e o Newcastle. E tem uma coisa, o Newcastle, nessas 2 últimas partidas aí, apesar de estar fazendo um jogo, né, estratégico, 2 empates em 0-0, deixou 2 pontos em casa e tirou 2 pontos do Arsenal. Então, o Chelsea é que não aproveitou, né, a rodada passada, porque Newcastle deixou ponto para trás, Manchester City deixou ponto para trás, só o Liverpool que acabou se garantindo também. Então vamos lá. O Nottingham Forest, né, já ganhou o jogo hoje, teve a estreia lá do Gustavo Scarpa. Já já nós vamos falar dos jogos da rodada e da classificação. O Pensante está falando aqui. Não sei se vou assistir o velório todo amanhã. Rapaz, tem que assistir o jogo do Chelsea, está passando. Salve para o Charles aí. Se está passando, meu amigo, tem que assistir, pô. Não tem essa, não. Tem que assistir. Isso aí. Bom, teve jogo hoje, rodada 19, aí ó, metade da liga, metade do campeonato já tá. Eu vou falar os jogos dessa rodada que aconteceram. Só resta o jogo de amanhã, às 17 horas, Chelsea, Manchester City no Stamford Bridge. Então, começou com o Brentford vencendo o Liverpool por 3-1, o Leicester perdeu em casa para o Fulham, Arsenal e Newcastle empataram em 0-0, eu assisti esse jogo ontem. O Everton do Frank Lampard foi goleado em casa pelo Brighton. Olha aí, ó. Lampard. Hoje eu tenho muita dúvida se o Frank Lampard vai conseguir se tornar um treinador elite, porque eu vejo passos para trás, não está conseguindo desenvolver nada. O Manchester United venceu o Burnley
Bournemouth, 3-0. Southampton perdeu em casa para o Nottingham Forest. O Forest momentaneamente deixou a zona do rebaixamento, está em 15º, enquanto o Southampton está na última posição. E o Leeds United empatou com o West Ham por 2-2. Aston Villa 1, Wolverhampton 1 e o Crystal Palace foi goleado pelo Tottenham por 4-0 hoje. Eu falo, o Crystal Palace tem um treinador melhor do que o time. Infelizmente vai acabar sobrando o Patrick Vieira. Amanhã às 17 horas tem o nosso jogo que nos interessa, Chelsea e Manchester City. Salve para o Félix. Vamos ver o que a galera está falando aqui. Ó. O Constantino estava aí. Quem será que assume se o Potter cair? Eu não tenho a menor ideia, sabe? Quem está sobrando aí? Tem o, sei lá, algumas semanas atrás, até comentamos na resenha que fizemos na terça-feira no Central Chelsea Brasil com o Antônio, e estava o Dom Molin também, falaram sobre o Luiz Henrique. Vocês gostariam do Luiz Henrique? Eu não tenho nenhuma opinião sobre o Luiz Henrique. E muita gente fala em Zidane. Será que o Zidane ele é um bom treinador? Ele só treinou o Real Madrid. Notícias que você falam aqui sobre seleção francesa. O Deschamps está fazendo um ótimo trabalho. Vocês acham o Zidane um bom treinador? Gostariam dele no Chelsea? Eu não tenho opinião formada sobre o Luiz Henrique. Sobre o Zidane, nunca passou na minha cabeça ter o Zidane como treinador no Chelsea. Não sei. Para começar a noite de amanhã da pior maneira, você acha que derrota é certa, né, pensante? Tu acha melhor investir essa grana toda no Rice do que no Enzo? Eu nunca fui do time Rice. Enzo Fernandes é uma novidade para mim. Nós precisamos de um cara mais de frente, né? E o Enzo Fernandes ele se destacou aí na Copa do Mundo, por isso que está essa grana toda. Olha, o Rice é uma questão já antiga, né? Todo mundo quer. Eu acho que ele já chegaria de imediato e se encaixaria nesse meio-campo do Chelsea. Né? Notícias de que vão começar a conversar com o Kanté de novo. Então, a ver, será que a galera que entende mais da coisa taticamente aí gostaria? Eu te devolvo, Luan. Rice ou Enzo? Eu vejo o Enzo como um cara mais de ataque. Né? O que eu tenho na minha cabeça é assim: qualquer jogador que chegar para mudar o time tem que estar chacoalhado no Chelsea, porque tem muito jogador com cadeira cativa lá. O Luan disse que acha que o Zidane seria um teste. Eu não sei, eu não sei se o Zidane é bom. Ele treinou o Real Madrid e ganhou 3 Champions League, beleza, ganhou 3 Champions. Depois fez mais o quê? Tá afastado aí, não se vê mais do Zidane. Será que ele é bom para desenvolver projetos? Acho que nem passa na cabeça da diretoria do Chelsea, não. Prefiro o Rice para esse setor do campo. Pois é, e o preço aí, pelo jeito, tá batendo, né? 150 de um, 120 do outro. O desejo antigo é o Rice, já está aí, torcedor. Então, vamos. Enzo é um jogador para resolver nosso problema de criação pelo meio campo. Mas ele precisa de um jogador ao lado dele com grande poder de marcação. O Enzo, então, o Renan, o Félix, Renan, o Enzo chegou hoje no Chelsea. Da turma que está lá, quem seria esse companheiro de marcação para ele poder se desenvolver? Tem alguém no Chelsea hoje? Quem você acha? No Rice eu vejo um novo Makelele. Protege muito bem o meio-campo. Gigante. O Rice andou errando, né? Uma das resenhas passadas, o Rodolfo Almeida criticou bastante o Rice por causa de erros e tudo, mas ele é um dos pilares do West Ham. Rames Rodrigues jogou muito mais que Enzo. Mas o Rames Rodrigues, depois daquela Copa do Mundo,
foi para o Real Madrid e não se deu bem em lugar nenhum, né? Voltou, fez um brilho no Everton, assim que o Ancelotti saiu, já foi embora. Foi a mesma badalação. Olha, não é? Pois é. Hoje só vejo o Kanté. É isso. Ah, tem uma galera blue que está desistindo do Kanté, né? O nosso vovô blogueiro Alessandro Dalmo ali mesmo, falou que já deu. Para mim não deu, não. O Chelsea não pode se dar ao luxo de perder esse cara, não. Se tem possibilidade de renovar, que renova. Não deixem o Kanté para outro clube, não. O Zaccaria, sinceramente, não achei nível de Chelsea. Eu gostei das partidas em que ele entrou, sabe? Mas o problema é que ele está entrando por falta de titulares, né? Então, ele nunca deu pinta. O treinador nunca deu pinta de que ele será um titular. Eu acho que ele tem jogado bem, eu gosto da velocidade, da passada larga que ele tem. Ele já pega a bola, ele já procura gente à frente, fazer a ligação. Contra o Nottingham Forest, ele andou errando muito os passes longos, né? Mas eu gosto do Zaccaria. Não acompanhava ele na Juventus, mas desse empréstimo aí, se me perguntarem se o Chelsea deveria efetivar a compra dele, acho que resolveria. Eu compraria ele, deixaria ele no Chelsea. Acho que Kanté já encerrou o ciclo. Muita gente está falando isso, né? É isso. Pois é. Então, muito bem. Todo mundo preocupado aí na Premier League. Vamos mandar ver na classificação. Valeu da rodada. Arsenal, primeiro 44, City 36, Newcastle 35 e Manchester United 35. Olha aí, do segundo e quarto, um ponto de diferença. O Arsenal com 17 jogos, 44, olha aí, 8 pontos do City. Quanto tempo, hein? Quem imaginaria isso no início da liga? Mas o Manchester City a gente não pode largar, né? E o Arsenal está jogando muito bem. O que o Nketiah, o Saka, Martinelli, o Odegaard, essa turma está jogando muito. O trabalho do Arteta dessas 3 temporadas finalmente começou a dar fruto, né? Tottenham em quinto, 33, Liverpool sexto, 28, Fulham 28, Brighton oitavo, 27 e o Brentford, olha aí. Quem vai parar Brentford e Newcastle nessa temporada, hein? Quem vai parar? Brentford 26 pontos em nono lugar. Com o início da rodada, o Chelsea, décimo, com 25 pontos, 16 jogos. Olha aí, 2015 e 2016, lembram? Chelsea estava no meio da tabela e o José Mourinho foi demitido. Aston Villa, 11º com 22, Palace 22, Leicester 17, Leeds 14, Nottingham Forest 17 em 15º, Bournemouth 16 em 16º, 17º, o West Ham com a mesma pontuação do Everton na zona do rebaixamento, Everton 15, Wolves 14, Southampton 12. Vamos ver aí o Nottingham Forest. Do Nottingham Forest, 15º, a Southampton, 20º, todos com 18 jogos. Essa é a classificação. O Chelsea vencendo, se conseguir vencer o Manchester City, vamos torcer para 1-0, 28. 28 fica com a mesma pontuação de Fulham e de Liverpool. Então, vai bater no seu 8º lugar de novo. A situação não está nada boa. Não está nada boa. O Luan falando, o certo era demitir o Potter e trazer um técnico para montar esse time agora nessa janela. Eu já estou me bandeando para esse lado também. Eu acho que quanto mais tempo demorar, né, já que a temporada já se perdeu, o Chelsea não é favorito para vencer a Liga dos Campeões. E eu não vejo no Potter o que o Thomas Tuchel fez e desenvolver uma estratégia de jogo e pilhar os jogadores para vencer uma Champions League como o Tuchel fez. Eu não vejo os jogadores se fechando com o Graham Potter para vencer a Liga dos Campeões. E, por coincidência, né? Ironia do destino, a Liga dos Campeões é onde o Chelsea não sofre pressão, né? Na atual temporada, porque já está bem definido lá. Alegria. Aí teríamos uma chance ainda. Isso. Para demitir o Potter ainda nessa janela, né, Lu? Tá certo. Não julgo
Hugo Potter falou pensante. É fácil querer que o time dê resultado, sendo que a base do time vive machucado. A cada um que volta, dois se machucam e o Chelsea está aí nessa parte de, como é que se fala? Contusões graves. O, no ataque, a aposta Armando Broja, quando ia se firmar, machucou naquele amistoso lá nos Emirados Árabes. Traz o Turra de volta, nunca pedi nada. Ah, isso não acontece. Impossível. E eu acho que não vamos esquecer como é que estava a situação com o Turra, né? Então, com os jogadores. Então não estava maravilha também. Nós estamos mais pelo Turra, a gente está mais no sentimental, né? É isso. Quando o James sai, entra um cone no lugar do time. Quando o James sai, entra um cone no lugar. O time joga com um a menos e a mesma coisa com o Kanté. Reece James, N'Golo Kanté e Ben Chilwell são os três principais jogadores do time titular do Chelsea. E todos, o James ainda deu esse azar, né, de voltar contra o Bournemouth e acabar se machucando. É triste. Eu não sei se o Chelsea consegue nem Liga Europa. Eu acho que pela primeira vez aí vamos brigar muito e se conseguir uma vaga conferência. Aí, alguém quer botar um patch da Conferência League na próxima temporada aí, ó, né? Usar uma camisa histórica com o patch da Conferência, UEFA Conferência, vamos ver o que vai dar. O Lucas. Quando eu penso em trazer o Turro de volta, eu lembro que ele pediu Sterling e Alba. Os pedidos dele para o time também ferraram legal. Desse pedido aí, só o Sterling joga, né, cara? E você ainda é muito criticado. Acho que o Cucurella ainda entra bem. Ele está aproveitando cada minuto, né? Essa parte titular aí sobre o Tio. Só que o Cucurella, ele não eleva o nível do time igual o Tio, né? Não dá. Sterling é um ótimo ponto. Também acho. Alba, Alba foi isso aí mesmo. Não deu certo, não. Rafa, chegou. Histórico geral. Beleza, pessoal? 172 jogos na história entre Manchester City e Chelsea. 71 vitórias do Chelsea, 39 empates e 62 vitórias do Manchester City. Na Premier League, 50 jogos. O Manchester City ficou algumas temporadas, né, disputando segunda divisão, disputou terceira, né, ficou fora da elite. Então, 27 vitórias do Chelsea, 7 empates e 16 vitórias do Manchester City. 123 gols foram marcados nesses 50 jogos, 71 do Chelsea, 52 do Manchester City. O Félix está falando aqui. É importante falar que o Potter nunca teve todos os titulares disponíveis. Isso é um fato verdadeiro. Verdadeiro. O Potter começou muito bem. Você lembra que lá no início, né? E ele ia estrear contra o Fulham, aí teve o jogo adiado por causa da morte da Rainha Elizabeth. Ele acabou estreando na Champions League contra o Salzburg, o Chelsea ganhando, tomou um gol de empate. Aí depois conseguiu algumas vitórias, somente em Champions, né? Aí alguns empates. Aí depois, quando foi se aproximando a chegada da Copa do Mundo, deu uma desandada legal. E aí começou a chuva de críticas. E o Potter, lá no início, em 7 de setembro, quando caiu o Thomas Tuchel, todo mundo fez uma lista. Potter, Pochettino, Zidane. Descartaram o Pochettino por causa do Tottenham e do PSG. O Zidane sempre esteve nessa lista aí, mas eu nunca, não acho que seja um treinador que vai elevar o nível do Chelsea. E na época eu apostava que seria o Potter também, pela longevidade, pelo bom trabalho. Mas durou pouco. Parece que os jogadores não compraram mais a ideia. Sem Reece e sem Kanté, Chelsea não sabe jogar. Exato. O Chelsea não tem mais marcação no meio. Com o Reece James, não tem mais o escape pelas pontas.
E o principal, né? O Chelsea não tem um centroavante. Então, eu acho que amanhã vai jogar o Aubameyang, mas o Potter, já que tá tudo ferrado mesmo, bota o Marfinense aí, vamos ver o que vai dar. É, todo mundo achando que a derrota é certa. Né? Eu, super otimista aqui, me iludindo no otimismo, né? 1-0 para o Chelsea amanhã, tá? Vamos ver o que vai dar. O Chelsea faz 1-0, fica se defendendo, toma pressão dentro de casa e ganha de 1-0. E depois a gente vê. Qual seria o grande 9, então? Não, não tem grande 9. Nós falamos isso na resenha lá, com o Dani e com o Dalmolin. Não tem esse grande 9, por enquanto. O grande 9 da atualidade, ele vai jogar amanhã pelo Manchester City. É o Haaland, que o Frank Lampard deu a declaração falando que pediu a contratação dele. Né? Não foi possível. E aí o Chelsea foi punido. Não tem mais jeito. Infelizmente, essa punição por causa da Abramovich, Putin, essas coisas todas, sanções que o Chelsea levou, possibilitou o Erling Haaland ser um jogador do Chelsea. Sempre falou isso, eu acredito nisso. Não vejo um mercado tão simples para essa posição. Não tem. É verdade. O Wendel chegou. O primeiro jogo entre Chelsea e Manchester City aconteceu em dezembro de 1907 pela primeira divisão, League Division 1, 2-2. O jogo foi em Stamford Bridge. Gols do ponta-direita inglês Billy Brown e de um atacante inglês, né? O George Hillsdon. George Hillsdon, que jogou no Chelsea de 1906 a 1912. Marcou foi 164 jogos e marcou 107 gols. Teve muita longevidade. É um cara que marcou muito gol. Esses caras, a primeira geração do primeiro time do Chelsea, foi assim, bem impressionante. O primeiro jogo na Premier League aconteceu em novembro de 93, também em Stamford Bridge, e foi outro empate em 0-0. 10 mil pessoas assistiram esse jogo em Stamford Bridge, 22 de novembro de 1993. O Chelsea entrou em campo com Carini, goleiro russo, Barna, Steve Clark, escocês, Donovan, Kilberg, Frank Sinclair de Newton, Gavin Peacock, Dennis Wise, Neil Shipley e Mark Stein. O técnico era o Graham Huddle, um lendário treinador, jogou pelo Chelsea, também foi treinador e jogador do Chelsea nessa época. O Manchester City tinha Cotton Curley, Kenahan, Phelan, Ronick Lomas, McMahon, Simpson, Quinn, Sharon e White. O técnico era o Peter Reid. Na temporada 93-94, o Chelsea terminou na 14ª posição com 51 pontos e o Manchester City 16º com 45 pontos. Primeira temporada de Premier League e o primeiro jogo em que as equipes se enfrentaram. Vamos ver aqui. Lukaku já fala que não volta. Não, e ele também não quer, né? Teve declarações aí que nós tem que se acertar com a Internacional de Milão. O Luan falando sobre o Lukaku, que eu odeio esse cara, não está escrito. Essa última passagem foi decepcionante, né? Decepcionante. O Félix falou aqui. Contrataria o Enzo e mais um meio-campo. Marcador. Pode ser o Caicedo ou o Edson Alves. Eu contrataria o Edson Alves. Gostei dele na Copa do Mundo. E eu acompanho muito noticiário, né, do México, ESPN Deportes, pelo YouTube. Acompanho lá a última palavra da Fox México. O Edson Alves é um cara que é muito bem falado. E também eles falam muito do Chaves, né, que entrou na Copa do Mundo também. Mas o Edson Alves. O Caicedo já houve algumas conversas, notícias, né, sobre o interesse, mas é do Brighton. Então, ficar contratando esse monte do cara do Brighton, já falo do Caicedo, do McAllister. Mas o McAllister retornou ao Brighton nesse meio de semana aí. Foi recebido com aplauso, né? O cara virou campeão do mundo. Eu contrataria o Edson Alves. E para finalizar, janeiro estaria um
bom reserva para o Reece. Poderia ser o Pedro Porro do esporte. Eu não conheço o Pedro Porro, mas eu confio que você está falando. Você acha que ele agregaria bem nessas faltas aí que o Reece James fica por contusões? Ele seria o cara que resolveria o problema da lateral direita, o Félix. O Tadson está aí. Tadson, paciência. Potter daqui a um ano cai fora. Rapaz. Daqui a um ano não tem competição de liga europeia. Nós vamos ficar fora das Copas todas aí. Não, nós não queremos. O nível não pode cair, não, gente. O discurso do Potter já diz tudo. Se conforma com a derrota. O que me incomoda essas últimas partidas do Graham Potter jogando é o seguinte, cara. Ele bota o time, vai jogar de uma maneira e ganhando ou perdendo é a mesma coisa, sabe? Se faz 1-0, toca, posse de bola, fica ali preso no meio do campo. Qualquer time domina o Chelsea no meio campo aí, sem o escape do Reece James. Tanto que no segundo tempo, né? O Reece James não machucou, acho que machucou no segundo tempo. O Reece James, depois que machucou, acabou as jogadas pelos cantos do Chelsea no jogo contra a Burnham. E contra o Nottingham Forest, todo mundo estava vendo, estava percebendo que, como o time não criava, estava finalizando pouco, chegando pouco, o Forest ia acabar fazendo. O Chelsea ia tomar gol. Em nenhum momento o Chelsea nos convenceu de que ia vencer aquele jogo lá no City Ground, né? Pois é. Salve, Cris! Cris chegou aí do nosso pré-jogo. Muito bem. Todo mundo sabe que amanhã, jogo, confronto de milionários, onde o Chelsea ficou entre 2003 e 2020, assim, disputando taças todas as temporadas. Certo? Já o Manchester City, desde 2008, montou bons times, depois engatou uma sequência também, começou a ganhar vários campeonatos. O grande sonho deles ainda não conseguiu, que é uma Liga dos Campeões, que quando chegaram à final, bateram de frente com o Chelsea e perderam. Então, nesses novos ricos, o Lucas saiu falando que saudade do Vovô. Ele estava numa resenha na terça-feira. O Molinha é fera demais. Curte, se inscreva no canal dele lá e acompanha. Ele estava no Egito, tem passeio dele lá pelas pirâmides, tem muita coisa lá. Vovô Blogueiro lá no YouTube e no Instagram também. Sigam ele lá. Os novos ricos do futebol, né? Então, o Chelsea foi comprado em 2003 pelo Roman Abramovich, é segredo, nós sabemos muito bem disso, e com 50 anos sem vencer um título da primeira divisão, a última vez tinha sido em 54, 55, treinador Ted Drake, que é um lendário jogador de futebol do Arsenal, e também foi treinador do Arsenal, mas é o primeiro treinador a levar o Chelsea a uma conquista de primeira divisão na temporada 1954-55. O Manchester City deu aquela virada, foi comprado em 2008 pelo Abu Dhabi United Group, né, do Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. O Sheikh Mansour, que a gente, quando vê os jogos do Manchester City, vê ele frequentemente lá no Etihad Stadium, né? O Manchester City é dono, né? Não é propriedade da família real dos Emirados Árabes, como o Newcastle agora faz parte, né? Comandado, é uma propriedade da família real saudita também. Nessa época, nessa mudança de patamar, o Manchester City teve treinadores como o Mark Hughes, lá atrás teve o Roberto Mantini. Roberto Mantini foi o treinador, né, do primeiro título de Premier League do Manchester City na temporada 11-12. Então, o primeiro grande astro comprado pelo Manchester City foi o Robinho. Tem até um jogo clássico em que a estreia do Robinho foi no Etihad contra o Chelsea. O Robinho até
fez o gol, 1-0, mas o Chelsea virou para 3-1, era uma outra época, o Manchester City ainda estava em formação. Depois, com o passar dos anos, o Manchester City teve o Carlos Tevez, teve o Pablo Zabaleta, teve muitos argentinos, e contratou o grande jogador, né, que virou o maior artilheiro do clube, esse cara eu tinha medo dele, Sérgio Agüero, deixou o clube após a grande final da Champions League em 2021, foi para o Barcelona, mas teve problemas, né? Coração, se aposentou, estava com a delegação da Argentina na Copa do Mundo, né? Uma acompanhante que estava lá, curtiu o título, mas se tornou o maior artilheiro, era um cara que fazia muitos gols no Chelsea. Naquele trágico 6-0, o Agüero fez muito, acabou com o jogo em 15 minutos. Boa noite aí para o Guilherme e para o Mendes aí, 23, bem-vindo. O Manchester City foi, né, nessa época aí, nessa mudança de 2008 para cá, campeão da Premier League em 2011, um jogo épico, tentou para memória, lembra todo mundo nos acréscimos, um jogo contra o Queen's Park Rangers, o Manchester City venceu a partida nos acréscimos por 3-2, e antes, esse jogo, esse título de 2011, foi o terceiro título do Manchester City, com o Roberto Mancini, treinador italiano, técnico campeão da Euro pela seleção da Itália. Anteriormente, o segundo título havia sido em 1968, o segundo título, e o primeiro título aconteceu em 1937. Então, na temporada 36-37, o título do Manchester City da primeira divisão, pela primeira vez, o do Chelsea foi em 1955. Em 1968, o segundo, e o terceiro título que marcou essa virada para o Manchester City começar a colecionar troféus, o terceiro. De lá para cá, foram mais 100 títulos. O Manchester City, que em 2012 conseguiu sua primeira Premier League, já conseguiu mais 5 depois. O Manchester City tem 6 títulos de Premier League. É impressionante. Já já a gente vai falar mais. Sobre treinadores, né? Aí a briga fica até ruim para o nosso treinador Potter, né? Porque o Potter, quando ele chegou, estavam os rumores aí da contratação dele, ele foi elogiado pelo Pep Guardiola, um treinador inglês, pela gestão. Ele foi um sucesso na Suécia, né? Ele fez excelente trabalho no Brighton, 2 temporadas, manteve o time, deu muito trabalho para o Chelsea, teve alguns empates, né? Em Stamford Bridge jogava muito bem, parava o Chelsea do Thomas Tuchel, o Graham Potter, ele no duelo contra o Thomas Tuchel, ele se dava muito bem, né? Só que agora, ele, depois de um bom começo no Chelsea, tinha falado nas resenhas, está pressionado nesse momento que o Chelsea vive e agora está em 10º lugar, momentaneamente na tabela, então tem que ganhar. Totalmente o oposto do Pep Guardiola, que é o melhor treinador do mundo, é um sucesso por onde passou, né? Então, títulos nacionais na Espanha, Alemanha, na Inglaterra, tem 3 títulos de Champions League, um como jogador pelo Barcelona, no estádio de Wembley, contra a Sampdoria, e 2, né, como treinador, em 2009 e em 2011. 2009, hein, Guardia? O torcedor Blue não esquece daquela Champions de 2009, não. Sabemos que o Barcelona não era para carregar aquela taça, né? Tom Henning, o Vebro da Noruega. Aquele jogo de 2009 não dá para o torcedor engolir. O Guardiola hoje, ele é um cara que, né, queiram ou não, podem criticar a marra dele, mas é um cara que dita a maneira de jogar futebol atualmente. Treina 30 jogadores, é um tipo dos caras que chegam, o time dele joga muito bem, então se ele botar um time totalmente reserva contra o Chelsea amanhã, não é nenhuma garantia de vitória de pressão dos Blues. Nós vimos na Copa da Liga, né? O Chelsea estava mais titular do que reserva, fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo o bom treinamento da equipe do Guardiola mostrou
quem é o melhor time e mostrou o melhor trabalho, né? Títulos desses treinadores, o Graham Potter só tem um. Um título da Copa da Suécia na temporada 16-17 pelo Östersund, quando ele ganhou a final dessa Copa Sueca por 4-1 contra o Norrköping, né? Östersund 4, Norrköping 1. O Pepe Guardiola é muita coisa. Tem 3 mundiais de clubes, né? Ele foi eleito o melhor treinador do mundo várias vezes. Tem a UCL 2011, 2009, 2011, o Barcelona, né? Então, mais de 30 títulos na carreira já o Pep Guardiola. Tem 4 Premier Leagues, 3 Bundesligas, Supercopa da UEFA 3, 2 pelo Barcelona, 1 pelo Bayern. Tem 2 Copas da Alemanha, tem uma Copa da Inglaterra pelo Manchester City, tem Copa do Rei pelo Barcelona em 2009, 2012. No Brasil ele ganhou tudo. Ele praticamente varreu a Espanha. Era impressionante. Na Alemanha também, ele conseguiu jogar, faturar todos os grandes títulos, com exceção de uma temporada quando perdeu a Copa para o Borussia Dortmund. Copa da Liga Inglesa, ele teve 4, ele ganhou 4 de uma vez. Uma dessas, ele acabou vencendo o Chelsea no final, né, em 2019. Então, 2018, 2019, 2020 e 2021, o Manchester City ganhou tudo isso, títulos com o Pep Guardiola, 3 Supercopas da Espanha de 10, 11 e 12 e 2 Supercopas da Inglaterra 2019 e 2020. Com mais de 30 títulos do Pep Guardiola. É impressionante como esse cara ali. É uma pena pelas gestões, é um cara que nós não vamos ele treinar o Chelsea, né? Podemos nem vamos perder tempo nos iludindo. A gerenciamento do Chelsea é totalmente diferente. Não faz parte do que eu gostaria muito, principalmente naquela época em que ele estava no Barcelona, ele ficou um ano fora, aí que ele foi para o Bayern de Munique. Aquela seria a época ideal para o Guardiola ser treinador do Chelsea. Mas outro tipo como se pode dizer, né, de mentalidade de gestão da diretoria. Destaques para o jogo de amanhã, às 17 horas, no Etihad Stadium, em Stamford Bridge, na rodada 19. Eu separei 2 caras aqui. Eu vou uma coisa bem óbvia aqui que eu estou curioso para ver como vai jogar o Erling Haaland amanhã contra o Chelsea. O Haaland, super atacante norueguês, 22 anos de idade. O cara só tem 22 anos. O que ele vai entregar para o futebol na frente aí, ó, tem pelo menos, sei lá, mais uns 15 anos para ver esse cara. Ele tem mais gol do que jogo. Pela seleção norueguesa, ele já tem 23 jogos e 21 gols, olha só. Ele chegou no Manchester City na temporada passada, no mês de julho, na metade, né? E no início da temporada, né? E tem um contrato até 2027. Ele tem um título da Copa da Alemanha pelo Borussia Dortmund em 2021, quando o Chelsea ganhou a Champions League, em cima do City do Guardiola. Tem uma Copa da Áustria pelo Salzburg em 18-19 e ainda um título da primeira divisão da Áustria pelo Salzburg. Na temporada, essa atual temporada 22-23, são 21 jogos e 27 gols. Olha aí que absurdo. Tá? O Haaland tem mais gols do que o Chelsea deve ter. Parece que na Premier League se equivale. Sim, estão empatados. Não tem condições. 15 jogos pela Premier League, 21 gols. Olha isso. O cara fez 15 jogos e marcou 21 gols. Eu cravo. Nós vimos aí Messi, Cristiano Ronaldo. Mais para trás, nós vimos aí vimos Ronaldinho, vimos Kaká, vimos um monte de gente, Rivaldo lá para trás ganhando. Eu acho que a próxima dupla aí que vai duelar nas próximas temporadas do futebol, que todo mundo vai babar, é Erling Haaland da Noruega e Kylian Mbappé da França. Esses caras vão fazer muitos gols. Eu acho que vamos
curtir esses caras. E amanhã é uma pena que vai estar contra a gente, né? No jogo da Copa da Liga, ele não entrou. Ele também não precisou. O Chelsea tomou 2 gols bem rápidos, né? O destaque do Chelsea eu coloquei o Thiago Silva, 38 anos, 19 jogos já nessa temporada, ainda não marcou. Chegou lá na temporada 2020-21 para um ano só, já está em seu terceiro ano de contrato e eu estou com uma pulguinha atrás da orelha que vai ser o último ano. Né? O Chelsea está aí para contratar o Bade Achille. Eu acho que esse cara vai chegar para ocupar aí o Thiago Silva. Thiago Silva sempre jogando em alto nível, né? Thiago Silva, olha só. Fluminense, ele como jogou no Fluminense em 1999 no Sub-15, aí foi para o Rio Grande do Sul em 2000, Rio Grande, né? Time Clube Rio Grande, do Rio Grande do Sul em 2003, jogou no Juventude em 2004, no Porto B em 2004, e aí teve na Rússia no Dinamo Moscou em 2005, quando ficou doente, né? Contraiu tuberculose, tem uma história grave. Ele praticamente deu a volta, por exemplo, viveu de novo, né? Viveu novamente. Thiago Silva tem uma parte muito difícil na Rússia. 3 anos no Fluminense, de 2006 a 2008. Aí, em 2009, foi para o Milan, ficou até 2012. Jogou no PSG, de 2012 a 2020, 8 anos lá. E foi dispensado pelo PSG e o Chelsea contratou. Chegou para só um ano, já está no seu terceiro. 102 jogos já marcou 5 gols. Thiago Silva sempre joga em alto nível, esteve na Copa do Mundo e alguns ainda temem em criticar, mas quando pegam o Thiago Silva, criticam ele sempre pela idade e pelo choro em 2014, ou porque falam que ele põe a mão na bola, mas é um zagueiro do mais alto nível, todo mundo elogia, o John Terry elogia, foi uma excelente contratação na época e o Chelsea não bobeou. Tá aí o Thiago Silva. Erling Haaland e Thiago Silva. Vamos ver se o Silva dá conta de parar o Haaland amanhã, né? Isso aí é o que vai. Eu pedi mais um apoio nas redes sociais. Chelsea Fan BH, Twitter, Instagram e Facebook. Chelsea Fan BH no Spotify para acompanhar as resenhas em áudio. Chelsea Fan BH 1905 no YouTube para acompanhar muita coisa lá. Essa resenha vai para lá depois melhorada, bem editada. Está lá no arquivo, né? Tem muita resenha lá. E tem um perfil também criado de Chelsea BH na Twitch, que futuramente a gente vai ativar. Então, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Spotify e Twitter. São as redes sociais do Chelsea Fan BH. Bom dia para o Maurício. Chegou aí. Olha aí. O Chelsea, não é segredo para ninguém, né? Está vivendo sob com desfalques, né? Então, eu notei aqui desfalques de longo prazo, né? É o Kanté, que só volta em março, o Armando Broja, que vai ficar 6 meses fora, o Wesley Fofana, nosso zagueiro, 1 mês fora, além do Reece James também, né, que era para ficar aí, mas 1 mês fora. Tem que ver nessa volta da Copa do Mundo, que para Arrizabalaga é o goleiro titular, mas eu não sei se teve a coletiva, eu procurei e não achei em lugar nenhum, o até não falou nada, citou também o Mendy, ver se o Mendy pelo menos aparece no banco. Da turma da Copa do Mundo, teve umas imagens de alguns treinos, o Zé que está treinando, e eu, na minha opinião, o Kovacic, no meu time aqui provável, eu escalei o Kovacic para amanhã, mas vamos ver o que dá, né? Jogadores em comum. Eu separei dois caras aqui que atuaram para o Manchester City e para o Chelsea. Raheem Sterling, mais recente, atacante, dupla cidadania, nasceu na Jamaica, mas, né, inglês, cidadania jamaicana e inglesa, 28 anos, já tem 21 jogos pelo Chelsea, nessa temporada 22-23, já marcou 6 gols. Esses 21 jogos é só por clube, tá? Só pelo Chelsea. Não está
contabilizado aqui jogos pela seleção inglesa. Ele, em 2008, na temporada 2008-2009, ele estava na base do Queen's Park Rangers. Na temporada 2009 até 2000, nos anos, né, de 2009 até 2013, ele fez uma base no Liverpool, subiu para o time profissional em 2013 e ficou até 2015, quando se transferiu para o Manchester City e ficou lá 7 temporadas, de 2015 a 2022, na temporada passada, quando se transferiu para o Chelsea. Chegou no Chelsea, já tem aí 21 jogos, 6 gols, né? Pelo Manchester City foram 339 jogos e 131 gols. É um cara que frequentemente está criticado, mas dos reforços pedidos pelo Thomas Tuchel, é o cara que mais tem jogado, porque o Aubameyang definitivamente nunca se firmou. O Cucurella também está aí chegando, mas parece que foi um pedido, né, quando chegou já era Tuchel, mas depois chegou o Potter. Então, efetivamente, os caras que têm jogado, a gente pode falar que o titular do Chelsea é o Raheem Sterling. Um outro é o Daniel Sturridge, que ele começou, né, na base do City lá em 2003, ficou até 2007. O Daniel Sturridge, ele tem 33 anos hoje, e o último registro é que ele estava jogando no futebol da Austrália, no Per Glory, o Per que na temporada 19-20, né? Não, 18-19, quando o Maurício Sarri era o nosso treinador, o Chelsea fez um amistoso contra o Per Glory lá na Austrália. O Chelsea ganhou por 1-0 com o gol do Pedro, se a turma se lembra disso, né? Antes do Per Glory, ele jogou no Trabzonspor da Turquia, fez 16 jogos e 7 gols. Base do Manchester City de 2003 a 2007, no time profissional atuou de 2007 a 2009, fez 30 jogos e marcou 6 gols. No Chelsea, ele chegou na temporada 2009-2010, teve um empréstimo para o Bolton, e aí depois retornou ao Chelsea na temporada 2011-2012, somou 54 jogos e marcou 14 gols. Depois fez carreira também no Liverpool e no West Brom, e o seu último registro foi Per Glory, né, da Austrália. Turma se lembra de alguns jogos marcantes entre o Chelsea e o Manchester City? Para essa resenha, como ele já foi citado em resenhas anteriores, eu deixei de lado aquele 6-0, tá? O jogo foi até no Etihad. Então, eu separei 2 jogos aqui, e foi o seguinte. O maior para mim, o maior Manchester City e Chelsea de todos os tempos, sem nenhuma dúvida, a final da Liga dos Campeões na temporada 2020-2021. Ninguém apostava que o Chelsea venceria aquele torneio. Vamos à final. Malco deu assistência, Havertz frente a frente com o Ederson, marcou aquele gol, depois o Chelsea fez um jogo estratégico, se segurou lá para o final, ainda tomou aqueles sustos, né? Mas segurou e conseguimos, depois de 8 anos, 2012, 2021, depois de 9 anos, o Chelsea levantou a orelhuda da UEFA Champions League pela segunda vez. Depois de tantas semifinais, depois de perder a final em 2008. City 0, Chelsea 1, gol de Kai Havertz, assistência de Mason Mount. 19 de maio de 2021, na cidade do Porto, né, em Portugal, uma final de última hora, por causa, lembrando que a gente estávamos na pandemia do Covid-19, né, já chegando na parte final, uma parte que já estava sendo bem cuidada, tanto que ela teve público nesse jogo, né, liberava o público nesse jogo. Nosso vovô blogueiro Alessandro Dalmolin estava lá em 19 de maio. A ficha, as escalações daquele jogo, o árbitro foi o espanhol, né? Michel Laor, que apitou muito bem. Muito tempo eu não vi uma arbitragem tão legal, tão tranquila. City de Ederson, Rubem Dias, Stones, Walker e Zinchenko que hoje está no Arsenal. Gundogan, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Phil Foden, Riyad Mahrez e Raheem Sterling. Raheem Sterling, que amanhã estará vestindo o azul
surreal do Chelsea. Guardiola era o técnico, as substituições inventaram o Gabriel Jesus no lugar do De Bruyne, o Fernandinho no lugar do Bernardo Silva e o Kun Agüero entrou no lugar do Sterling. O Tuchel mandou a campo o Chelsea com o Mendy, Tio, Rudiger e Thiago Silva, Aspilicueta, nosso capitão, Reece James, Jorginho Kanté, Mason Mount, Kai Havertz e Timo Werner. Timo Werner, tão criticado, quis ir embora, mas eu sinto falta do Timo Werner. Gostaria muito que ele estivesse ainda disponível no elenco Blue. Timo Werner que machucou gravemente, ficou fora da Copa do Mundo, né? Ele está se recuperando. As substituições do Chelsea naquele jogo, naquela final da Champions League, terceira final dos Blues, a segunda que eles venceram, entrou o Christensen no lugar do Thiago Silva, entrou o Pulisic no lugar do Timo Werner e ainda, por último, entrou o Mateo Kovacic, o croata, terceiro lugar na Copa do Mundo, batendo o Marrocos 12 Copa do Mundo do Catar. Foi a terceira alteração, entrou no lugar o Mason Mount, que deu assistência para o Kai Havertz. Thomas Tuchel foi o treinador. Esse eu considero o maior, mais importante Chelsea e Manchester City da história. O mais decepcionante, sem dúvida, foi aquele 6-0. Lucas e Letícia Maquedano acabou de chegar. Salve, Lucas. Espalha a resenha. Estamos aqui no nosso pré-jogo. Já estamos até numa parte final aqui, mas muita coisa foi dita, muito dado foi contado aqui. Olha aí, tá otimista, vamos ganhar. Eu tô achando que o Chelsea vai fazer 1-0 e vai se segurar. Vamos surpreender. Vamos surpreender. No final de semana, no domingo, que é a Copa da Inglaterra, aí é outra história, né? Vamos falar aqui de mais um jogo marcante. Em época de pandemia, né? Você se lembra que o Chelsea recebeu o Manchester City sem público em Stamford Bridge no ano de 2020, na metade do ano. O primeiro jogo após definirem que os jogos continuariam. Estava assim uma conversa sobre declarar campeões, anularem rebaixamentos e encerrar a temporada para começar a seguinte, né? Já estava no meio do ano, era a data já que os jogadores deveriam estar de férias, né? Então, o Chelsea jogou contra o Manchester City no Stamford Bridge vazio, temporada 19-20, 20 de julho de 2020. Olha aí. Gols, né? Chelsea 2, Manchester City 1. Gols do Pulisic aos 36, De Bruyne aos 55 e o Willian de pênalti aos 78. Vocês se lembram desse gol do Pulisic? Ele recebeu a bola pelo meio-campo, aí foi numa dividida com o, não, se não me engano, com o Mendy, né? O Mendy, que é um jogador do Manchester City que foi acusado de atentado aí, né, contra mulheres, foi preso, está sendo julgado, né? Acho que há 2 temporadas ele já está fora do time, preso. O lateral francês, né, o Mendy, ele foi para uma disputa, qualquer outro jogador que estava naquela disputa, ele cairia. O Pulisic deu um passo, seguiu na jogada com a bola, não caiu. Na saída do Ederson, tocou no canto, abriu o placar, botou o Chelsea na frente. Foi nessa data, que era virada de temporada, né? Seria a virada de temporada normal, só que o Chelsea, nesse jogo, estreou o novo uniforme, né? O uniforme da temporada 19-20. E o Pulisic usando a camisa 22 na época. Aí na temporada seguinte, 2021, ele trocou de número e já começou a usar o 10. Então, a camisa da temporada, a camisa usada na parte final, na metade final da temporada 19-20 e usada em toda a temporada 2021, para quem é colecionador, tem o Pulisic com a camisa 22 e com a camisa 10. O Lucas falou aqui, vamos ganhar, já até apostei. Sorte para você e sorte para os Blues, Lucas. Então, 2-1, gols de Pulisic, De Bruyne e Willian cobrando pênalti aos 78, né? Jogos marcantes, o segundo jogo aqui. O Chelsea foi a campo
o Kepa, Christensen, Rudiger, Azpilicueta e Marcos Alonso, Ross, Barkley, Kanté, Mason Mount, o William, Pulisic e o Giroud. Thomas Tuchel era o comandante. As substituições foram 4 nesse dia. Abraham entrou no lugar do Giroud, o Kovacic no lugar do Barkley, o Gilmour entrou no lugar do Pulisic, o Gilmour que depois foi vendido ao Brighton, e o Pedro entrou no lugar do Mason Mount. O Manchester City, do Pep Guardiola, Ederson, Laporte, Mendy, Walker e Fernandinho, Rodrigo, Gundogan, Bernardo Silva e o De Bruyne, Mahrez e o Sterling. De Bruyne fez um golaço nesse jogo. Sempre marca, parece que ele tem uma gana de jogar contra o Chelsea. É uma coisa impressionante. Pep Guardiola. Então, vamos marcar o De Bruyne amanhã e que o Thiago Silva dê conta do Erling Haaland. As substituições do Manchester City nesse segundo jogo, defini como um jogo marcante. O primeiro foi a final da Champions League de 2021. O segundo jogo, Chelsea 2, City 1, em junho de 2020. As substituições, Davi Silva entrou no lugar do Rodri, o Gabriel Jesus entrou no lugar do Bruno Silva, do Bernardo Silva, perdão pelo erro, o Zinchenko, que hoje está lá no Arsenal, entrou no lugar do Mendy, e o Otamendi, que hoje é campeão mundial, joga pelo Benfica, entrou no lugar do Laporte, espanhol, disputou a Copa do Mundo e caiu nas oitavas de final. Títulos: o Manchester City tem 8 títulos da primeira divisão e o Chelsea tem 6. Lembrando que na temporada 2011 e 2012, né, o City faturou seu terceiro título. Então, foram entre 2011 e 2022, o Manchester City faturou a Liga Inglesa da primeira divisão 6 vezes. O Chelsea tem 5 Premier Leagues e uma League Division. O Manchester City tem 6 Premier Leagues e 2 League Division. O Chelsea, 6 títulos de primeira divisão: 1954, 55, 2004, 2005, 2005, 2006, 2009, 2010, Carlo Ancelotti, aquele timaço que entrou na memória do torcedor Blue, 2014, 2015 com José Mourinho, e o Chelsea não deixou ninguém se aventurar na liderança da Premier League naquela época. Da primeira à última rodada, o Chelsea foi líder. 2016, 2017 com o Antônio Conte, que após uma derrota por 3-0 contra o Arsenal, mudou tudo nos Blues, engatou ali uma sequência de várias vitórias e só parou numa goleada contra o Sunderland na última rodada, 5-1, um jogo de despedida do John Terry, muita gente, e o Chelsea campeão pela última vez em 16 de setembro. O Manchester City, 1936, né? Temporada 1936-37, faturou o seu primeiro título, aí depois ficou até 30 anos, né, para faturar de novo. 1967-68, 31 anos sem título. E aí, em 2011, temporada 2011-12, 13-14, 17-18, 18-19, 20-21 e 21-22. Lembrando que 17-18 até 20-21, Pep Guardiola comandou essas 4 conquistas do Guardiola. 2011-12 com Roberto Mantini e 13-14 com o treinador chileno Manuel Pellegrini. Nessa temporada, são 8 títulos do City, 6 do Chelsea, da primeira divisão inglesa. Agora, quando se fala em Copas, a gente deixa para a próxima resenha, que eles vão se enfrentar no final de semana pela Copa da Inglaterra. E aí tem muita história também. Aguardem o pré-jogo. Jogos da temporada 22-23. No ano de 2022, eles já jogaram 2 vezes. Teve uma vitória do Manchester City por 1-0. E na atual temporada passada. Na atual temporada, 2022-23, um jogo pela Copa da Liga, no dia 9 de novembro. Terceira rodada, jogo no Etihad. City 2, Chelsea 0. Gols do Mahrez e do Julian Álvares. Olha aí.
Lucas estava aqui, pegou falando que nós vamos ganhar, todo otimista. Eu botei um palpite aqui, 1-0 para o Chelsea. Deixe eu me iludir e ver o que os Blues podem provar para a gente, né? Podem entregar. Amanhã, como eu não vi nada de coletiva, né? Mas eu vou arriscar aqui um provável time. E Kepa, Thiago Silva, Koulibaly e o Chalobah, o Cucurelas, Pelicueta, Zacaria, Kovacic e Malta, Kai Havertz e Harim Sterling, tá? Não sei, pode pintar aqui o Aubameyang amanhã, ele não tem entregado bons resultados, mas eu acho que Havertz e Sterling vão comandar o ataque do Chelsea amanhã. Às 17 horas de Brasília, às 20 horas no Reino Unido. Dando o serviço do jogo, tá? Nesse final de resenha, o jogo, os Blues versus os Sixers, Chelsea e Manchester City no Stamford Bridge, Premier League, rodada 19, 5 de janeiro de 2022, às 5 da tarde, 17 horas de Brasília. A transmissão na ESPN e Star Plus. Né? Quero agradecer a galera toda que estava aí, que chegou para acompanhar, saiu, mas valeu demais. Lucas Naquedano, o Maurício, o Mendes aqui, muito obrigado pela participação do chat, Guilherme, o Flá, olha o Lucas Silva sempre está aqui, meu xará Cristiano Silva, o Maurício, muito bem, chegando Tadson, o Antônio Ciseves, que também estava aí, o Félix Senão, o Luan, o Wendel, valeu demais pela participação de todos aqui. No início lá estava bem legal. O Pensante, que está sempre aí, sempre aparece. A resenha fica salva. E depois, nas redes sociais do Chelsea FanBH, Instagram, Twitter, Facebook. Chelsea FanBH no Spotify, para acompanhar as resenhas em áudio, e Chelsea FanBH 1905 no YouTube. Mais de 300 vídeos lá. Gigantes do Chelsea, lendas do Chelsea, história de torcedor, tem pós-jogo, pré-jogo, muita coisa interessante lá, resenhas atemporais. Dá para se ficar um bom tempo, dá para se viciar lá em Chelsea. Então, se inscrevam lá no canal, ativem as notificações e estão sempre por aqui. E sorte para os Blues, né? Então, vamos torcer. Esperamos que o Chelsea vença amanhã. É pouco provável, porque está bagunçado o nosso time, o momento em que está vivendo. Mas vamos esperar, está se movimentando. É isso. Pré-jogo pago. Valeu para todo mundo aí. Saudações para o Blue, bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu.